episódio do Mestres do Bem. Hoje nós vamos continuar um bate-papo bem legal com a Dani. Oi. Tudo bem, Dani? Tudo bem, mais uma vez. Estamos aqui, não é? Sim. Estudando, compartilhando e conhecendo mais dos princípios de Deus para nós mulheres. Amém, verdade. Eu fico muito feliz com essa manhã que estamos aqui, compartilhando aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, para que você, mulher, possa pegar o gancho aí e conseguir também aplicar na sua, não é isso? Porque o Mestres do Bem é isso, é você ensinar princípios para o bem, né? Exatamente. E a gente, fazendo isso, nós também estamos obedecendo a palavra de Deus, né? Porque Jesus nos chama a ser discípulos. Sim. E esses discípulos, como discípulos, nós temos a missão de levar aquilo que Deus tem nos dado, né? Fazemos parte da grande comissão. Exatamente. Levado a palavra, Sim. as nossas experiências, as boas novas do Evangelho, os nossos talentos que vamos começar hoje. Exatamente. Hoje nós temos um princípio muito bacana para compartilhar com vocês, que é o princípio do use o que você tem. Sim, esse princípio, Roberta, eu amo esse princípio. É um princípio que eu me identifico muito com a palavra do Senhor. É um princípio que eu consegui incorporar na minha vida. No início, a leitura dele, você meio que não entende aquilo que Jesus queria falar sobre reino, mas quando você pega esse princípio e consegue aplicar ele na sua vida, tudo vai girando em torno do reino dos céus. Aquilo que Jesus veio falar e repetir cerca de quase 160 vezes na Bíblia, o reino dos céus é chegado. Dani, vamos falar aqui um pouco, o que é esse reino? Para as mulheres aí que estão nos acompanhando entender, assim, porque a gente fala de reino, fala de princípios, fala de valores. Vamos resgatar aqui um pouquinho, explica pra gente assim, de uma forma prática o que é reino e logo depois também fala pra gente o que é princípio. Por favor. O reino, ele se instrumentaliza na prática quando a gente leva as boas novas de Cristo onde a gente está inserida, né? E como isso acontece? Isso acontece quando a gente compreende quem Jesus é, aceita Ele em nosso coração, a gente entra como se fosse num prédio. O prédio tem uma portaria e tem vários andares. Quando a gente entra nesse prédio, a gente entra através da salvação, né? Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador e Ele entra na nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai fazer com que você, a partir de então, passe por um processo de santificação e você consiga viver o reino. E o viver o reino é uma atitude de maneira completa. Muitas pessoas não entendem porque elas não conseguem entregar. E o entregar no reino faz parte do viver ele. Como assim, Dani? No reino, você entrega tempo, recursos e os seus próprios talentos, que é aquilo que você mesma faz, né? Então, no reino, o fazer e o ser, eles andam casados. Muitas pessoas querem ser, né, cristãs, elas querem realmente dizer assim, olha, eu sou cristã, eu levo o evangelho. Mas você, com esse ser, você está casando com o seu fazer? Ou você faz só para você mesma? Você não olha de fazer isso para o Salvador e isso vai transbordar de uma maneira muito profunda para as pessoas que vivem com você. É como Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. Normalmente a gente se ama e o outro, quando sobra tempo, quando sobra amor, aí a gente ama o próximo. O reino não é assim. O reino, quando você abraça ele, quando você vive ele, como discípulo de Cristo, você vai gerar tudo na sua vida em prol dele. Você vai viver com o pé no reino. E tudo que você faz prosperará. Porque assim diz a palavra, né? Então, o reino, ele se instrumentaliza na parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25:14, ali no início. E fala que havia uns servos, Roberto, 3 servos. E o senhor de uma vinha, um proprietário, ele saiu e foi fazer uma viagem. E ele deixou, e foi Jesus que nos explicou, deixou talentos para 3 servos. A um, ele deixou 5 talentos. Sim. A outro, ele deixou 2. E a outro, ele deixou apenas 1. E aí vai o que está no nosso coração. Jesus, ele coloca talentos para a gente desempenhar. Mas cada um recebeu de acordo com a sua
capacidade. Isso é importante. É. Porque às vezes a gente pode ficar assim enciumado. Mas fulano tem mais talento do que eu. Sim. Né? A gente pode olhar para o outro e ficar, mas por que ele tem tantos talentos e eu não tenho? Exatamente. Então, vai de acordo com a sua capacidade de quê? Multiplicar, como diz lá na parábola. Então, o que me chama a atenção nessa parábola, Roberta, é que o que tinha 5 talentos, ele saiu imediatamente. Ele não demorou. Ele pegou os talentos que ele recebeu, os 5, que foi o que recebeu mais. E ele saiu imediatamente, a palavra nos diz. Ele não esperou, ele não protelou, ele não procrastinou, ele saiu. E quando ele saiu, ele já foi multiplicar. Então, o que recebeu 2 também saiu e foi multiplicar. E o que recebeu 1, ele pegou, pois é, ele pegou o talento dele e enterrou. Você achou pouco, Dani? Não, porque ele achou que o servo, né, que o proprietário, o senhor, era mau, então ele teve medo. E ele pegou, escondeu o talento que ele tinha. E aí, quando o senhor voltou e foi prestar conta com esses servos, ele viu que realmente o servo que tinha 5 e o que tinha 2, cada um multiplicaram de acordo com a sua capacidade. Né? Deixamos isso bem claro. O senhor ficou alegre com eles. Venha, né, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu senhor. Então, não havia muita diferença entre os 5 talentos e os 2. O que havia era que eles eram servos bons e fiéis. E aí, participar da alegria do seu Senhor é essa multiplicação, é essa prosperidade que o Senhor nos dá. Já o que tinha um talento, quando ele voltou, ele desenterrou o talento e entregou achando o máximo, que estava fazendo muito bem. E quando o Senhor, né, recebeu aquele talento, disse assim, servo mau e infiel. Você não sabe que só eu que semeio e colho onde não tem? Você não. Você precisa semear para poder colher. Todo ser humano que passa aqui, que pisa aqui nessa terra, precisa semear para poder colher. O Senhor Jesus não. Ele semeia e colhe onde Ele quer. E aquele servo foi justamente repreendido pelo Senhor. Você teve medo e por isso você cavou o seu talento. Isso me mostra quantas de nós, Roberta, temos vários talentos em nossas mãos para executar para o Senhor. Começando principalmente pela nossa casa, né, de servir, de amar a nossa família e aquilo dali transpor o reino para outras pessoas. A gente não pega o nosso lar e gera como um exemplo de reino para as pessoas. E isso faz com que a vida vai passando e a gente vai fazendo isso fora. A gente quer que as pessoas se convençam que Jesus é o Salvador fora. A gente trabalha para o reino, trabalha para uma obra e aquilo às vezes não tem tanta multiplicação, uma circunstância de visibilidade. Mas quando a gente trabalha isso dentro da nossa casa, posicionadas, bem firmadas ali, aquela casa vai ser a base do reino para uma igreja. Famílias são formadas, as famílias que formam uma igreja. Famílias saudáveis geram igrejas saudáveis, geram lideranças saudáveis. Às vezes a gente quer participar na nossa igreja de uma grande obra, de uma grande comissão, mas como é que está a nossa casa? Como é que está o nosso primeiro, a nossa base? Né? O início de tudo. Né? Quero voltar ao início de tudo. E eu quero incentivar vocês, mulheres, a voltarem para esse início. Olharem que o seu lar é um lugar de multiplicação de talentos, que os seus filhos são heranças do Senhor. E é o legado que você vai deixar. E é eles que vão multiplicar essa obra também do Senhor aqui na terra. Então, Jesus falou do reino para nós vivendo aqui na terra. A nossa casa, o nosso lar faz parte do reino, Sim. não é o reino. Né? O nosso lar é o primeiro andar do prédio que eu falei. É quando você entra e vive o reino dentro da sua casa. E eu tive uma experiência, Roberta, tão profunda com isso. Da última vez que eu viajei com a minha família, minha filha disse assim, mãe, na escola eu recebo alguns ensinamentos da Bíblia, porque lá é uma escola cristã. Na igreja eu recebo muito estudo bíblico também, ela já tem 10 anos, né? Eu recebo muitos estudos bíblicos, conheço todos os personagens, quase todos da Bíblia.
Mas é na minha casa, mãe, que na prática eu vivo o reino. Ai, que bonitinho. Eu sei exatamente, mãe, o que eu devo fazer para aplicar esses talentos. E é algo maravilhoso, mulheres, quando nossos filhos, eles veem você como um exemplo de mulher no reino, uma mulher bem posicionada no seu lar. Ela vai fazer transbordar e multiplicar esse reino mais rápido. Quer receber 5 talentos? O primeiro deles começa pelo seu lar, que é o primeiro andar desse prédio. E aí você vai aumentando, porque o Senhor se agrada em nos aumentar de nível. Ele quer que a gente aumente, chegue e expanda isso para outras pessoas, Roberta. Hoje, sim, a gente vê que nós mulheres, né? As mulheres, elas têm muitos talentos. Sim. Mas hoje existe uma distância muito grande da figura da mulher, da presença da mulher dentro do lar. Então a gente está falando aí que o reino, o primeiro andar é a casa. Mas essas mulheres estão fora. Sim. Como resgatar essa importância desse primeiro andar? Porque nós temos ótimas administradoras, empreendedoras, pedagogas, advogadas, né? Mulheres maravilhosas trabalhando aí fora. E elas são realmente talentosas. Mas esses talentos, eles não estão sendo aplicados em casa, né? Às vezes eu posso ser uma mulher que tem uma ótima comunicação, mas lá fora, dentro da minha casa, a minha comunicação com os meus filhos e o meu marido é péssima. A gente não tem uma sintonia, não tem uma conexão. Ou eu posso ser uma excelente administradora lá na minha empresa, ou até mesmo na igreja, mas dentro de casa não tem ordem na minha casa, né? Não tem uma rotina, não, às vezes eu não consigo fazer uma simples lista de compras. Sim. Não é verdade? Verdade. Mesmo sendo uma ótima administradora. Isso porque, assim, a gente pode dizer que essa prioridade, esse valor, esse princípio não está sendo aplicado em casa, apesar da mulher ter o talento? Sim, sim. Porque para você conseguir aplicar a parábola dos talentos, você precisa primeiro ponto, você precisa fidelizar esse talento. Tornar ele fidelizado dentro da sua casa, enraizado, porque você quer tornar ele como o primeiro talento fora. Traz ele para dentro, fideliza ele dentro. E o fidelizar vai da sua atitude. O Senhor, ele vai olhar para você, ele vai estar ali. E aí você vai dizer assim, eu preciso com a minha atitude gerar valor naquilo que o Senhor me deu como talento, dentro da minha casa. Então, o primeiro passo para você conseguir trazer para a prática isso, Roberta, de você trazer de fora para dentro, né, é você olhar, gerar valor no seu lar e com a sua atitude você aplicar os ensinamentos da palavra de Deus dentro da sua casa. E isso é muito forte. Quando você consegue fidelizar, você já parte para o segundo ponto, que é administrar esse recurso, que muitas mulheres não conseguem. É nesse ponto que eu queria chegar. Mas eu tinha que falar primeiro na fidelização. E a administração é você planejar, é você gerenciar o talento que Deus te deu. Por isso que muitas mulheres se perdem aí nesse contexto, porque elas vivem uma rotina muitas vezes exaustiva, de trabalho, fora de casa. Quando elas chegam dentro, elas não vão encontrar muitas vezes um local organizado, porque a responsabilidade é nossa. Então, não é que eu queira tirar o fator trabalho fora, não é isso, porque eu também trabalho fora. Mas é você equilibrar, você saber equilibrar esse talento que Deus te deu, lá fora e dentro do seu lar. Quando eu conseguir equilibrar e conseguir aplicar esses princípios que está aí no Experiência do Lar dentro da minha casa, foi incrível como o Senhor me colocou visivelmente fora depois. Mas em contrapartida, eu tive que passar um tempo com uma mulher invisível, só reparando as arestas daquilo que eu tinha deixado aberto. Então eu tive que passar por um tempo, por um processo, para que aquele processo pudesse me curar em muitas coisas e eu ver meu lar como um refúgio de paz e amor. Então, uma boa administradora, ela vai pegar todos esses ensinamentos que ela recebeu da palavra de Deus e ela vai colocar em prática dia a dia. É um trabalho de formiguinha, Roberta. Não é um trabalho fácil. É uma coisa constante. Uma coisa que vai gerar um resultado para frente, mas que é necessário você passar pelo processo.
E ali, quando você vai passando por esse processo, você vai vendo o Senhor derramar das bênçãos dele dia após dia. E aquilo vai ser restaurado no final. O seu lar vai ser restaurado. E aí o Senhor vai te lançar para fora. E ele vai pegar exatamente o talento que você tem como administradora, como advogada, como aquilo que o Senhor te fez prosperar fora, você vai prosperar mais ainda. Né? Então é isso que a parábola dos talentos nos ensina, essa é a consequência. E o Senhor vai olhar para nós e vai dizer assim: serva boa e fiel, foste fiel no pouco e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, se você tem um pouco hoje para doar para o Senhor, faça, porque a gente começa do pouco. Eu lembro que eu comecei com 5 mulheres de experiência do lar. Tinha meu lar já reestruturado, organizado, passei 3 anos para isso. E o Senhor me deu a oportunidade de fazer esse curso com 5 mulheres. E depois de mais 3 anos aplicando a experiência do lar, o Senhor me colocou sobre o muito e foram 250 mulheres. E agora, Roberta, tem um novo desafio. Estamos chegando em Portugal. Nossa, conta pra gente, Dani, como que vai ser essa aventura, esse desafio que Deus colocou aí para você fazer essa 20ª turma, né? É a 20ª turma da Experiência do Lar. Olha, vai ser Portugal. Vai comemorar 20 turmas. 20 turmas. Tem que ter bolo, né? Tem que ter bolo, vai ter culto, vai ter bolo. Então, mulheres, Portugal é um desafio, porque as mulheres estão trabalhando muito, muito exaustivamente fora de casa. E o nosso desafio lá é maior, porque além delas trabalharem muito fora de casa, o evangelho muito se perdeu na Europa, né? Esfriou. Então, a alternativa que Deus nos apresentou agora, depois de 5 anos que a Dev Itálios orou por isso, né, para que o Experiência do Lar chegasse em Portugal, a gente vai entrar pelos lares. Vamos entrar com o evangelho, com os princípios do reino, pelos lares. E essa multiplicação de talentos foram 4 mulheres brilhantes que o Senhor separou, né? Eu, Giselda, Bruna e Poliana, né? Para a gente estar ali naquele país multiplicando esse curso. Bruna vai abrir a casa dela, né? A Bruna Duarte. Já mora, né? Já mora em Portugal, ela mora perto de Lisboa. E a gente vai conseguir alcançar as mulheres em 8 mulheres à mesa. E a segunda turma já está sendo lançada também, porque a primeira já está um sucesso. E aí o Senhor já separou mulheres para a segunda turma. Então, eu peço aqui encarecidamente, orem por nós, orem por esse projeto, né? Além da gente, assim, poder ajudar, voltando um pouquinho, nós somos do Mestre do Bem, e essa palavra, assim, Mestres do Bem, assim, nos remete que Deus nos deu uma missão. E a Sim. nossa missão é mesmo de compartilhar, de ensinar, né? E às vezes a gente pode ensinar, igual a gente ensina através do nosso canal, fazendo um evento presencial, convidando alguém para ir na nossa casa. Mas também eu estou pensando que a gente também pode ser um canal para abençoar quem vai. Sim. Por exemplo, eu não posso ir, né? A André não pode ir, as meninas não podem ir, mas vocês podem ir até lá. E nós, como mulheres, como mestras do bem aqui no Brasil, de que forma a gente pode estar auxiliando e ajudando vocês, além das nossas orações? A gente pode estar... Vocês já ajudam a gente, né? Na prática, você, né? O André já ajuda a gente, né? Com a questão dos nossos vídeos, do nosso site. Vocês têm colocado à disposição e nós agradecemos essa ajuda de coração. Mas as mulheres podem contribuir também financeiramente, né? A gente vai colocar aqui no final o nosso link do Mercado Pago para já tem um site também, né? Em Portugal já tem esse site, aqui no Brasil a gente está angariando um site para angariar esses recursos das nossas passagens, né? Porque é um projeto missionário, o Senhor vai nos enviar. E o ideal é que essas mulheres se unam para elas pertencerem a essa obra. Quantas guardiãs no lares queriam estar nesse lugar? Mas elas podem estar, sim, junto conosco, indo nessa caravela, porque eu estou dizendo que é uma caravela. Vão várias caravelas aí para Portugal, vários barcos cheios de mulheres que estão desempenhando serem guardiãs dos seus lares. E precisamos, mulheres, da ajuda de vocês. Nós estamos angariando agora os livros, né, para levar, para serem comprados na Europa, porque lá não tem editora. Do lar? Sim, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui,
Hoje na Europa ele está custando em torno de R$ 270. Aqui no Brasil ele custa cerca de 80, porque aqui nós temos editora e lá não. Lá tem que ser o frete que vai para a Europa. Então esse livro é muito custoso para as mulheres e elas precisam ter esse livro. Então a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de recursos em cima do livro. Se você quiser doar um livro para uma mulher na Europa, você vai ter a oportunidade, vamos botar o link aqui para vocês. Por apenas R$ 187 nós conseguimos essa promoção, né, com a editora aqui no Brasil, que vai nos enviar esse livro para lá. Então, se você quer participar, né, doando um livro desse, você vai ter a oportunidade agora, né? Essa campanha é sobre isso, né, sobre a compra dos livros e que vão ser remetidos para essas mulheres, para elas participarem do curso. E assim a gente ajuda. Participa do reino. Sim, você entra no reino, você entra nessa comissão, você fica dentro do prédio, você começa a subir os andares. Mas Dani, eu não vou lá, eu não vou estar lá junto com vocês. Sim, mas o Senhor olha o seu coração, Ele sabe das suas intenções e Ele vai com certeza colocar você dentro dessa grande comissão de dizer, ela expandiu o reino ali na Europa. Ela esteve lá com as suas ofertas, com as suas orações. Ela vai se sentir fazendo parte desse time. Exatamente. Isso é importante, né? Exatamente. Mulheres, então, olha, orem pela vida da Dani, pela família dela, amém, da Poliana, da Giselda e da Bruna. Né? Essas mulheres estão indo, têm suas famílias, têm as suas prioridades, as suas obrigações aqui, os seus trabalhos. E elas se dispuseram a fazer esse trabalho lá, a abençoar essas mulheres. E nós podemos sustentá-las em oração e também contribuindo. Então, se Deus tocou no seu coração aí, ó, entra no site, conheça as redes sociais dela, entre em contato pelo WhatsApp, mande uma mensagem de encorajamento. Vamos fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é ir e falar da palavra de Deus. É sermos bênção e ser um canal de transformação aqui no Brasil e na vida das mulheres em torno de todo mundo, especialmente agora em Portugal. Em Portugal. Muito obrigada, Roberta, por essa oportunidade de falar um pouco da experiência do lar e daquele projeto do Portugal que nós estamos agora em pleno vapor, né? Estamos já enchendo o barco para ele sair. E precisamos, mulheres, da sua ajuda, precisamos da sua oração, da sua contribuição. Falamos tudo aqui, né, sobre a dificuldade que tem de chegar os livros, da dificuldade das mulheres ali naquele lugar. Então, orem por essas mulheres, para o Senhor levantar lá também para fazer o curso, né, para estar ali aprendendo. Formar outras mentoras e isso se espalhar para a Europa, né? Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade, me sinto novamente muito honrada. Obrigada, Dani, mais uma vez, obrigado, né? Fico também muito feliz e muito honrada de fazer parte aí desse projeto com vocês, né? Não vou poder estar lá, mas estarei de coração com todos vocês, né? Assim como você também. Queridos, muito obrigada pela sua companhia nesse episódio. Que Deus abençoe a sua vida, que você reveja os seus talentos e utilize da melhor forma possível para abençoar a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, tá? É o que nós desejamos. Um grande abraço e até o próximo episódio.